Boa noite, gente. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu limpar a câmera aqui. Boa noite a todos presentes. Vamos entrando. Vamos começar mais uma live da nossa segunda, no nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que maravilha, gente. Que projeto encantador. Estou tão feliz com esse projeto. Tantas pessoas que estou conhecendo, né? É muito interessante. Cada história, cada semana uma nova história. E hoje, uma nova mãezinha aqui que eu conheci, que é a Kelly, a mãe de Cauã, mãe do Samuel, mãe do Arthur. E ela já está aqui presente para poder estar contando toda a nossa história. E eu vou estar logo chamando ela, né? Vou chamar ela aqui, vocês vão entrando. Boa noite, Tatiane, Sá Miguel, Lá Santos, TT, Cacartman, né? E assim vai. Deixa eu ver aqui, para eu poder estar chamando a Kelly. Vamos lá, Kelly. Vou te chamar, hein? Mais uma conversa nossa, hein? Lívia. Ponto Oi, especial. Olá, Kelly. oi, tudo bom? Tudo jóia. Mostra logo pra gente aí esse... Olha pra isso, que rapaz com... Vixe, Maria, eu já ia falar comportado, Arthur. Quando eu ia abrir a boca pra falar o rapaz comportado... É, pra você ver. Foi, minha tia. O que é que ele quer, Kelly? Quer assistir? Eu vou passar ele pro irmão dele. Tem que pegar ele, calma. Boa noite, Cris. Boa noite, Heloísa. Geslaine. Gente, boa noite. Vamos aguardar aí a Kelly se acomodar com o Arthur, né, Kelly? Pronto, já foi, já. Pronto? Já está com Tá. o Cauã, né? Já. Ai, como é bom, né? Ter um filhinho pequeno assim com um maiorzinho, né? É, Com 11, que já vai ajudando. ajuda muito, você não tem nem noção. É, eu imagino. Quando Luan nasceu, meu segundo filho, Luana tinha 7 anos e já me É, ajudava. Imagine com 11, né? Se eu tivesse outro hoje, ela estaria me ajudando muito mais com 13. verdade. Mas enfim, Kelly, estou muito feliz em estar aqui com você. Olha, a Mel entrou. Boa noite, Mel. É a Nel da Aline, Cruz já apresentou, né? pois é. Gente, olha, Kelly, esse projeto é fantástico. Eu tenho conhecido tantas mães e uma mãe vai me apresentando para outras, né? Vai trazendo histórias e a gente vai conhecendo outras mães assim. É um verdadeiro de boca em boca, né? E aí a Verdade. gente vai conhecendo as pessoas e conhecendo as histórias. E aí vem para o nosso projeto aqui nas lives e aí outras pessoas também conhecem. Isso é fantástico, né? É Porque eu muito acredito bom. muito que é assim que a gente se fortalece. E foi assim que esse projeto surgiu, com essa intenção. Eu sempre, desde quando Luana nasceu, Luana tem 13 anos. E desde quando Luana nasceu, eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Meu foco era síndrome de Down. E aí, até que eu conheci uma mulher que ela tem câncer de mama. É, E aí, no que eu conheci ela, eu até inclusive fiz uma live. E, olá, Isomar, boa noite. E aí, eu fiz a live com Patrícia. E aí foi muito forte para mim emocionalmente. Porque, assim, uma pessoa que está com câncer em um estágio bem avançado e a mulher tem toda a vontade de viver. Oi, Roca! Você entrou com um Instagram diferente, é? Agora que eu tô vendo que é você. Então, e aí a Paty me deu, assim, um verdadeiro tapa na cara, assim, sabe, Kelly? Porque uma mulher cheia de vida, vontade de viver aquela coisa assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas de verdade. Foi aí que eu realmente, foi meu ponto inicial. Eu falei, não, eu preciso colocar esse projeto em prática. A gente estava bem no início da pandemia
E aí eu comecei essa sessão de lives. E aí nessa sessão de lives, a minha intenção é o quê? Estar trazendo Ah, pessoas, famílias, cada um contando a sua história, porque eu acredito muito que essas histórias fortalecem a gente. Né? E a gente vai ficando cada vez mais impactada, porque cada semana eu acho que é uma história diferente e a gente vai vendo que existem muitas histórias diferentes daquilo que a gente está acostumada do nosso dia a dia. Né? aham. Então, assim, conhecer você, quando a Mel falou, Lu, tem uma mãezinha para você conhecer que você vai amar. Aí eu falei, quero conhecer. Então, assim, quando a gente se conheceu, foi muito interessante para mim, assim, porque sua história realmente é algo diferente de tudo que eu já vi, né? Então, assim, eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas, falasse um pouquinho quem é a Kelly, né? Essa mãezona aí, falasse um pouquinho de você e como tudo começou na sua vida, nessa iniciação de mãe atípica, né? Como é o nome que está na moda, é mãe atípica. É, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Porque hoje a gente tem duas crianças para a gente falar, né? é. Então, meu Três, na nome verdade, porque tem o Cauã aí também, que é uma mão na roda para você, né? muito. É mais, é mais do que um filho, ele é babá, né? Ele é meu Ele amigo, eu toma falo, conta de é, verdade, é um amigo, companheiro. muito, você não tem noção. Então, boa noite para todo mundo, né? Meu nome é Kelly, eu sou mãe do Cauã de 11 anos, da estrelinha Samuel, de síndrome de Edwards, que estaria hoje com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses por aí, e do Arthur, né, que é o Tutu, com síndrome de Down. Como eu digo, né, eu fui a mãe privilegiada, Deus olhou para mim lá em cima e falou assim, não, tem que ser ela, né? E eu sou mãe de duas bênçãos. Porque mesmo que Sim, Samuel tenha partido, eu continuo falando dele como meu filho existente, porque ele existe dentro claro, de mim. com certeza. E eu tenho 29 anos, como muitas pessoas falavam, né, que era muito difícil ter filhos com síndrome de Down, uma coisa muito raro, né? Com síndromes Sim. é muito rara. E ter dois com síndromes é mais raro ainda, né? É como me falaram, né? Como sem ajuda de ninguém. É bom que eu não divido o prêmio. Pois é, E essa sou eu, né? sim. O Kelly, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu engravidei do Luan, né? Depois de Luana, as pessoas me perguntavam se eu não tinha medo que viesse com uma outra síndrome ou que viesse com síndrome de Down. E eu falava assim, meu Deus, já pensou se eu tiver com outra síndrome, o quanto eu sou especial para Deus? E eu ficava nisso assim, sabe? Poxa, seria massa. Me imaginando eu com dois filhos assim com síndrome, né? Na minha Uhum. cabeça só vinha síndrome de Down, porque era o que eu conhecia, né? E aí venho e conheço você. Uma mulher mais do que especial, né? Que teve dois. E as É, pessoas sempre me perguntavam isso. é. Mas enfim, Então, quando eu tive o Samuel, todos me falavam também, né? Você não vai querer tanto filho, não, né? Mas só que eu não queria mesmo, Luciana. Assim, muitas pessoas sim, podem achar que eu quis, eu não quis. Eu não queria. Quem me conhece de sim. verdade, estava comigo, sabe como eu não queria ter mais filhos. Por tudo que eu passei, eu imaginava eu passar tudo aquilo de novo. Entendeu? E como é que foi assim do Samuel? Você descobriu que ele tinha síndrome de Edwards na gravidez ou foi no parto? Não. Como é que foi? Foi no parto. O Samuel, eu tive uma gravidez assim, né? Tudo normal, entre aspas, né? Tive pressão alta, diabetes, essas Sim, coisas, né? Vivia indo pro hospital com dor. Muitas pessoas falavam que era frescura, que eu ouvia até falar, ai, que frescura, ficar indo pro médico direto. Mas ninguém passava o que eu passava e sentia o que eu sentia, né? sim, com E aí o que certeza. acontece? Chegou o dia de o Samuel nascer, me internaram, porque eu tava com a diabetes alta, pressão alta, e me internaram. Aí desconfiaram que eu tava com algum problema lá, que eu esqueci até o nome do problema que eu teria, por conta de muito líquido na barriga. Fiz ultrassom e deu que o Samuel era muito pequenininho. Ele tava com menos, eu tava Sim, com 41 centímetros e tava com menos de 3,5 kg. 2,5 kg. Aí o que acontece? Os médicos me deixaram internada, falaram que ia me dar alta, só que não me deram. Quando foi no dia, numa segunda-feira, o médico foi me examinar e falou assim, ó, a gente vai ter que induzir seu parto.
Eu perguntei o porquê. Ele falou, ó, eu vou induzir agora antes que o pior aconteça. Eu já me apavorei, né? E eu lembro que eu Claro. tava no quarto de indução, né? E tinha uma mãezinha Sim. comigo, tinha duas mães, e uma tinha ido ganhar neném e ficou a outra. E eu comecei a chorar muito, porque eu imaginava o Samuel nascendo morto. Eu não via ele Sim. nascendo vivo, eu via ele só nascendo morto. E as meninas, não, às vezes é porque pelo seu histórico, porque você já passou, ou porque o que o médico te falou, você pensa dessa forma. Só que eu chorava muito. Aí acontece o que? O Samuel nasceu. Não, aí eu fiquei na segunda, terça induzindo o parto. Quando foi na quarta-feira de madrugada, eu sofrendo esses dias tudo, o Samuel nasceu. Poxa. E quando o Samuel nasceu, ele já nasceu uma criança sem vida. Ele nasceu molinho, todo roxo, pretinho, ele não tinha movimento, ele não tinha reação nenhuma. Não chorava Sim. nada. E quando eu vi ele daquele jeito, eu falava só pro médico, faz ele chorar. Aí o médico falava assim, calma que ele vai chorar. E até eu vi o espanto dele. E o Samuel nasceu com um lado do rosto, era diferente do outro. Aí a pediatra, quando olhou ele, falou assim pra mim, ó, mãezinha, ele tem uma síndrome. Só que ela falou assim, ó, é uma síndrome rara que deixa o lado do rosto diferente do outro. Ela falou, depois eu te explico mais sobre isso. Eu falei, tudo bem, eu tive que sair, Sim. fui pro centro cirúrgico, porque eu tive complicação. Quando eu fui 1 hora da tarde, que eu subi, eu já fui na UTI. Era umas 2 horas, eu fui pra UTI. Quando eu cheguei lá na UTI, pra mim que ele tava na observação. Cheguei lá, ele tava na Sim. UTI. E eu vi ele todo entubado, eu vi que ele não tava bem. Tava todo entubado, cheio de aparelho. E eu lembro que as enfermeiras olhavam pra mim com um olhar tipo de. Putz, coitada dessa mãe, né? Uhum. E quando eu. Aí os médicos, eu pedia pra falar com os médicos não vinha. Foi até que o médico veio falar comigo. Doutor Vinícius, ele veio falou comigo, ele foi falou assim, ó, teu filho ele tem uma síndrome, provavelmente tem essa síndrome, ele falou assim, é muito difícil ele não tiver, porque ele tem todas as características. E eu logo pensei, síndrome de Down, porque pra mim no meu mundo existia síndrome de Down. Sim. É a mais comum, né? Isso. Aí ele falou, ó, é uma síndrome rara. O nome dela é síndrome de. Ele falou assim, ó, é uma síndrome que é rara, só que ele estava em dúvida entre três. Se era Sim. Patal, era a síndrome de Edwards, que era o que ele apoiava muito, né, que seria, e uma outra síndrome que eu não me recordo direito. Só que Sim. ele focava muito na síndrome de Edwards, que as Sim. características deles eram muito dela. Só que até então eu falava, não, ele não tem, ele não tem, ele não tem, ele não tem. Foi colhido o exame do cariótipo, só que o cariótipo ele demora muito, demora de 40 a 50 dias, e saiu o resultado com 50 dias. Quando saiu o resultado, deu realmente positivo, né? Que ele realmente tinha síndrome de Edwards. Foi um baque, porque o meu mundo acabou. Meu mundo ali, quem me conhece, eu acho que tem até uma mãezinha que teve comigo lá, acho que ela deve estar assistindo a live. Eu lembro que eu chorava muito. Igual ela falava, as meninas falavam que ele não tinha um dia que você tava sorrindo. Às vezes eu chegava feliz no hospital e chorava, né? Porque só por conta por conta assim de todo dia não tinha notícias boas, né? Infelizmente. Sim. Foi um E, pouco, né, do que eu passei. e ele acabou morrendo com quanto tempo, Kelly? Com 5 meses e 21 dias. Então ele ainda sobreviveu 5 meses Sim. contigo, né? Samuel, eu falo que ele foi um guerreiro, assim, um grande guerreiro, porque ele ficou vivo durante 5 meses e 21 dias. Ele teve várias paradas cardíacas, teve mais de 11 transfusões de sangue. Ele recebeu transfusão também de um. Ai, até esqueci agora, de um negócio amarelo que vai do sangue, que eu Sim. esqueci o nome. Sim. Ele teve parada cardíaca, ele teve muitos problemas, né? Teve infecção hospitalar. Nenhum hospital queria operar ele, que ele tinha uma formação grave no coração. Com 4 meses ele conseguiu a vaga, graças a um médico também que lutou muito, o Dr. Elcio, ele lutou muito para conseguir e ele conseguiu. E ele foi transferido para Santa Casa, fez a cirurgia do coração, que todos pensavam que ele não ia aguentar, né? Ele aguentou firme e forte. Com uma semana que pensaram que a gente ia voltar para o hospital só depois de um mês, se ele sobrevivesse, né? Que nada, ficou Sim. uma semana já estava voltando para o hospital de origem. E aí ele teve também, fez a cirurgia para colocar a gastro, né? E a tráqueo, Sim. colocou. Só que aí ele saiu bem na cirurgia, tudo. Só que aí com 15 dias ou até menos, ele acabou falecendo.
E da como é cirurgia da gastro e da traque. sim. E como foi assim para você ter essa notícia, né? Porque já veio a notícia da síndrome. E aí toda essa tribulação de hospital, de cirurgia, né? De todas essas complicações que foi para ele. Quando você teve a notícia, né, que ele veio a óbito, como foi para você? Como é que foi essa notícia Foi bem nesse momento difícil. para você? Foi muito, muito difícil. Porque na semana que o Samuel faleceu, eu não estava muito bem, assim, Sim, psicologicamente, eu estava muito abalada. Mesmo já ter passado por tudo que eu já tinha passado, aquela semana eu estava bem, assim, frágil, sabe? Parecia que era Deus sim, que tocava ali e falava assim, ó, vai se preparando que alguma coisa vai acontecer. Foi num domingo, eu fiquei o dia inteiro com ele no hospital, eu ficava todos os dias com ele no hospital. Nesse domingo eu fiquei até as 4, a visita das avós. O Samuel tava bem, ele não tava tão bem assim, né? Mas só que eu falava assim, chamava ele de palhacinho, né? E eu falava assim, sim, palhacinho, daqui a pouco vai estar tudo certo, você vai estar bem de novo e tá tudo bem. E aí nesse dia ele não teve ocorrência, ele não tinha tido nada. Só que eu olhava pra ele e via que realmente que ele não tava bem. E as enfermeiras falavam que ele tá um pouco cansadinho, né? Isso aqui, tudo bem. E ele dormiu bastante nesse dia também. E eu vim embora pra casa, era 5 horas. E eu sim. tava na casa da avó dele, tinha ido pegar o dinheiro pra mim no outro dia. E eu tava com o pai dele, conversando com o pai dele, e eu lembro que minha irmã me ligou, era umas 9 e pouco da noite. Minha irmã me ligou, quase 10 horas da noite, minha irmã me ligou e perguntou, Kelly, cadê você? Eu falei, já tô indo embora pra casa, desliguei o telefone. Nem esperei ela falar nada. E ela continuou ligando. E eu atendi, quando eu atendi ela falou, Kelly, corre pro hospital, ligaram pro hospital pra você ir pra lá. Naquela hora eu já sabia, Luciana. Eu falei, não, alguma coisa aconteceu, meu filho partiu. E eu tinha chamado o Uber pra mim ir embora pra minha casa, que o pai dele mora um pouco distante de mim, né? E eu falei pro homem do Uber, ó, desvia o caminho e vamos pro hospital. Aquele corredor do hospital pra mim, aquele momento foi tão longo, mas tão longo, que eu corria tanto e parece que eu nunca chegava. Mas quando eu cheguei e vi a médica sentada e a enfermeira olhando pra mim, que eu entrei na UTI, quando eu virei pro lado que ele ficava no Isola, e ele ficava na primeira. Quando eu entrei, olhei e vi tudo desligado, meu coração já. Então ali pra mim foi realmente muito, muito difícil. Meu mundo desabou. A minha fé, naquele momento não existia mais. Eu não acreditei mais em Deus. Eu peço muito perdão para Deus todos os dias pelas palavras que eu usei aquele dia, pelas coisas que eu disse, porque eu desacreditei muito de Deus. Mas era uma dor tão grande que estava dentro de mim. Desespero, né, Kelly? O Isso. desespero desse momento que é É, intenso, né? e todo mundo falava assim, mas você já tinha que estar esperando, porque ele ia morrer mesmo. Ou que ele estava sofrendo. Mas ninguém vê o sofrimento de uma mãe naquele momento. É Pois é. fácil dizer, chegar e falar, né? Mas ia acontecer. Poderia acontecer, igual eu falei, eu queria realizar meu sonho de trazer meu filho para casa. Algo que eu não conseguia realizar. Porque todos os dias, foram 171 dias, que eu falava todos os dias para ele, que eu ia trazer ele para casa. Eu não desfiz guarda-roupa, eu não desmontei o berço. Do jeito que era as coisinhas dele que eu fiz no enxoval, ficou. Porque eu falei que eu ia trazer meu filho para casa aquele dia, que eu ia trazer meu filho para casa, não importasse quanto tempo ia demorar, mas eu ia trazer. E faltava tão pouco. Tão pouco, tão pouco. Eu tava arrumando as coisas. Na época eu tava passando por uma situação muito difícil. Teve muitas pessoas que me ajudou para me conseguir arrumar minha casa, para me adaptar a minha casa, para trazer ele para casa. Tinha conseguido usar cilindros de oxigênio. Tinha conseguido tudo. Entendeu? Então Sim, era só falar assim, olha, ele vai embora para casa e eu trazer tudo e arrumar. Pronto. E receber daquela forma, para mim, foi como assim, até hoje. Assim, quando eu lembro, eu falo, caramba, eu fui tão fraca, que eu não consegui realizar meu sonho. Porque para mim foi muito, muito. E até hoje é muito, muito difícil de aceitar a perda. Principalmente assim, no outro dia, né? Que eu falei assim, caramba, eu acordava cedo. Todos os dias tinha um roteiro. Eu acordava cedo, tomava café, porque mudou, ia. mudou, mudou sua rotina completamente, né? Você É, estava acostumada já naquela rotina de hospital, de UTI, de repente, aquele por aparelho mais ficava. difícil que seja essa rotina, mas
tinha acabado da sua vida, né? E aquele aparelho apitando no meu ouvido. Você acredita que às vezes eu tava em casa, eu escutava aquele aparelho apitando, apitando. Às vezes até o aparelho dele, quando dava oscilação, problema, porque ele, como ele tinha problema no coração, às vezes ficava apitando muito, sabe? Com alerta. Às vezes eu vinha aquilo, mas eu sonhava com aqueles barulhos, com o hospital, com tudo eu sonhava. Igual eu falo, eu vi muito bebê partindo ali. Eu nunca imaginei como seria eu. Tudo que acontecia com o Samuel, era tipo aquela pessoa assim, eu caía naquele momento, só que daqui uma hora, 2 horas eu me levantava, dava um sorriso e falava, bola pra frente que a gente vai conseguir, sabe? E aquele dia eu falei, pronto. Deixa eu te dizer uma coisa, Kelly. A Dayana aqui tá falando pra você uma coisa e que eu tive essa mesma sensação quando você falou assim, de que eu fui fraca. Em momento algum você foi fraca. Você foi mais forte do que você mesmo imagina. Só que a dor é muito grande, é muito intensa, né? É isso mesmo, Dayana, eu concordo plenamente com você. Como assim? Quando o Samuel nasceu, o Samuel foi uma criança assim, muito desejada. Um filho que eu quis muito. É uma gravidez que eu fiz de tudo, sabe? Aquela grávida que fez todos os exames, sonhou com cada detalhe. E você vê assim, seu sonho se ir por água abaixo. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Por isso que eu me senti fraca. Porque muitas vezes as pessoas me veem sorrindo, me veem brincando. Mas sabe a dor que sei? Eu sinto. Ou até mesmo, antigamente, às vezes eu passava, as pessoas me viam brincando, mas não sabiam como doía aquilo. E eu me senti fraca, porque assim, eu falei, cara, por que eu não realizei? Onde que eu fui que eu errei com Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Eu falava assim, você vê tantas mães que não cuidam dos seus filhos, que deixam seus filhos jogados. Às vezes criança na rua, eu quero matar uma mãe que deixa seu filho jogado, que deixa seu filho sem comer. Eu quero morrer porque eu falo, eu queria poder fazer tudo isso, cuidar do meu e não pude. Aquela mãe que usa droga, que leva os filhos para lugar que não é de criança. E eu falo, caramba, eu não me considerava uma mãe ruim. Eu falava assim, mas por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Você não foi em momento algum uma mãe ruim. Mas assim, São respostas, Kelly, que a gente nunca vai ter, né? Eu entendo perfeitamente essa dor sua, esse desespero, esse questionamento. Esse questionamento é muito normal, é o momento realmente de um luto na sua vida. E a gente tem que questionar quem? A gente vai questionar a Deus mesmo. Então, assim, você não fez nada de anormal, você não fez nada de pecador, nada de criminoso. Você realmente transbordou o que estava dentro de você, um sentimento que estava dentro de você. E é a Deus que a gente tem que se direcionar. É a Ele mesmo, você não fez nada de errado. Né? Agora, assim, esse comparativo que a gente faz, né, de outras mães, tem muitas mães que não tratam seus filhos como realmente deveriam tratar. A gente faz esse comparativo, mas assim, cada um de nós tem o nosso propósito de vida, tem a nossa missão, né? E são coisas que a gente não vai entender. Por que comigo aconteceu isso e com a outra mãe não? Né? São dúvidas que, infelizmente, a gente não vai ter resposta. E assim, as pessoas, elas não medem as palavras para falar também, Luciana. Porque as pessoas vêm falar, teu filho tinha problema. Meu filho não teve problema, meu filho não tinha problema nenhum. Teu filho tinha problema. Ou seu filho tem um problema. Ou você quer ter outro filho. Ou se você tiver outro filho vai vir com problema. Meu filho não tem problema nenhum. Meus filhos eram perfeitos. Não tinha problema nenhum. O problema é o que essas pessoas falam, né? Isso. Então, aí sim. Isso. E meu medo, assim, era o julgamento também, de medo de engravidar de novo. E eu não queria. Eu não queria de jeito nenhum. E quando passou tudo, meu mundo desabou, eu pensei que naquele momento realmente eu ia cair, porque alguns anos atrás eu já tinha passado com alguns problemas depressivos, que eu fiz tratamento. Então eu pensei, falei, pronto, agora meu mundo acaba de vez e agora sim, vou desmoronar e vai acabar comigo. Com 15 dias depois, né, eu tava em casa, falei assim, não tava acho que nem dias de menstruação atrasada, falei, eu vou no posto, também uma amiga minha tava indo no posto, eu falei, eu vou com você. Aí eu indo conversando com ela, falei assim, acho que eu vou fazer um teste de gravidez. Ela falou, por quê? Eu falei, não sei, não tem o que fazer. Quando eu cheguei no posto e fiz... Kelly, eu fico encantada com essas coisas assim, com esses insights que a gente tem, né? Que não tem como a gente não dizer que é Deus aí, né? Aí e assim, antes do Samuel morrer, você me contou uma história que antes do Samuel morrer, você teve contato com uma pessoa da igreja
Foi. que disse pra você que você teria um filho. Como é que foi essa história? Foi assim, o Samuel tava com 2 meses e ele, tipo, ele tava naquele estágio dele, né? Sim, Sempre, né, estável, né? E eu fui num culto pedir força para Deus, porque eu precisava naquele momento. E eu queria ouvir uma sim. palavra positiva, né? Igual eu falo, negativa eu já tava correndo, que eu tinha todos os dias. Tava cheia, né? Isso. E eu fui pra igreja. Aí lá uma irmã tava pregando, e essa irmã olhou para mim e falou assim, ó, Deus vai levar aquele que tá lá. Deus vai recolher ele. Eu te vejo de luto em um caixão branco. Eu vejo você uma pessoa muito desesperada. Só que nesse mesmo ano, nesse ano ainda, Deus vai te dar outro. Vai te dar outro filho. Nossa, aquilo ali pra mim. Aí parou sua internet. Parou? Voltou? Parou, voltou. Você Voltou? tá perto O Wi-Fi do tô. sinal aí da sua Tô. internet? Calma, pega ele aqui, calma. Porque tem horas que tá dando uma É, travadinha. é que o Arthur que bateu aqui na tela. Ah, Acho que foi isso. Fica com ele lá no bebê conforto. Então, aí eu tava no culto e essa irmã falou isso. Então, pra mim, aquilo foi bem forte, porque eu falei assim: como assim? Deus vai me tirar e vai me dar outro, né? Não existe isso. Tipo, nenhum outro filho vai me consolar ou vai substituir o outro. E eu falei que eu não ia levar aquilo pra mim. Eu ia aceitar, né? Porque ela falou, num momento algum eu questionei ela, falei nada. Até depois mesmo ela pediu um abraço pra mim. E eu dei um abraço nela. Só que, igual eu falei, eu não vou, porque a gente pode e não pode aceitar. E eu decidi não sim, aceitar. No outro dia que eu cheguei no hospital, Luciana, parece que foi um sinal de Deus. No outro dia que eu cheguei no hospital, o Samuel tinha tido 3 paradas cardíacas. Ele tava muito, muito ruim. E eu falei assim, não, mentira, o que ela falou não vai se cumprir. O Samuel é o meu sim, filho de Deus, é o meu filho da promessa. Porque o Samuel, eu escolhi o nome dele, Samuel. Por uma vez eu estava na igreja, escutei esse nome, Samuel, achei bonito, não sabia o significado, não sabia nada. E no dia que eu descobri a gravidez dele, estava tendo um culto na igreja da avó dele. E o culto era o primeiro Samuel. Desse filho sim, orava eu. Por esse menino orava eu. E eu falei, é menino e vai ser Samuel. Eu não sabia o sexo, não sabia nada, sabia que o nome era Samuel e dava decidida. Então, para mim, Samuel era o filho da promessa. Então, por isso que eu falei, ele não vai sim. morrer. Só que depois também a gente vai entendendo as coisas, né? Que Samuel é promessa de Deus, Isso. né? E quando eu E cheguei no hospital. às vezes a gente acha, Kelly, que nosso filho tem que estar aqui com a gente, né? É, Eu acho que é essa a questão, assim. E pelo fato da morte, a gente não tem o entendimento, porque a gente, ser humano, é difícil a gente entender a questão da morte, principalmente quando se trata de um filho, né? aham, Mas, assim, a proposta de Deus é o que a gente não sabe para você, né? verdade. E quando foi no outro dia que eu cheguei no hospital e o Samuel tava tendo intercorrência, e o médico foi falar comigo e ele falando pra mim, Kelly, fica preparada, porque ele é muito fraquinho. E começou a falar todos os pontos negativos. Eu olhei pra cara do médico, naquele momento chorava muito. Só que depois eu saí pra fora, porque era sempre assim, eu escutava, ficava quieta, saía chorando, aí depois eu pegava, voltava, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, né? Pegava Que às ar, vezes. né? Se Às vezes. fortalecia Às e vezes. voltava. Porque às vezes era difícil de voltar, né? Firme e forte. E eu voltei, e eu olhei assim pra cara do médico e falei assim, ó, doutor, vou levar meu filho pra casa, tá? Então vai arrumando os papelzinhos aí, porque aqui esse menino vai ficar bom, que é um palhaço. Fui lá, comecei a Ah, rezar o Pai Nosso em cima dele, conversar com ele, ele foi melhorando, 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 melhorando. E eles colocaram outros acessos nele, o Samuel foi melhorando, e eu falei assim, viu? Foi a resposta de Deus. Porque aquele dia eu fiquei orando em cima dele, assim, o dia e a noite, a tarde inteirinha. E a saturação dele foi voltando, ele foi melhorando. Depois ali, o Samuel teve várias outras intercorrências. A médica até uma vez me chamou para me assinar um termo, para eles não poder reanimar mais ele, caso ele tivesse, se ele parasse. Eu não aceitei isso, eu falei sim. que não, que o que eles fossem fazer, eles iam fazer por ele. Mas assim, foi bem, bem difícil. Porque antes disso, eu não sei se eu cheguei a te contar, Luciano, que quando eu tinha uns 19 anos, eu já tinha um Cauã. O Cauã era bem pequenininho.
Por isso que eu falo que eu acredito muito em Deus, porque Deus, quando fala, se cumpre. Claro. Quando o Cauã tinha uns 19 anos, quando eu tinha uns 19 anos, 20 anos, eu fui numa campanha na casa de uma amiga minha. Ela me chamou. Sim. E até então eu não frequentava, eu era da igreja católica, tudo, mas eu não frequentava mais. E eu fui. E eu tava na porta, parada. E uma irmã foi e me apontou e falou, ó, você é de vermelho. Aí eu apontei e falei, eu? Ela falou, é, você. Ela falou, ó, você vai ter um filho que vai viver dependente de você. Você vai ter um filho acamado. Na época até minha amiga falou com a irmã, falou, irmã, como você fala isso pra ela? Não pode. Por que você é uma pessoa doida e começa a tomar remédio sem parar? Né? Sim. E eu, tipo, eu levei aquilo comigo e morri de medo, né? Eu falei, meu Deus do céu, será que vai acontecer isso mesmo? E eu sempre falava assim, que quando o Cauã tivesse 10 anos, eu queria ter outro filho. Quando eu engravidei do Samuel, veio aquilo na minha mente. Eu lembrei daquilo. Aí eu falei, meu Deus, aquela irmã falou aquilo pra mim. Eu falei, será que vai acontecer? Aí eu falei, não, Você vê Deus que fica gravado no nosso subconsciente, Isso. né? E quando Samuel nasceu, foi a primeira lembrança que veio. Quando ele nasceu, que eu vi daquele jeito, eu falei, pronto. Eu falei, Deus se cumpriu. Por isso que eu ia levar o Samuel para casa. Porque a irmã tinha falado lá na frente que eu tenho um filho acamado. E o Samuel, se ele fosse ficar vivo... Aí você imaginou que esse filho seria o Samuel. Entendeu? Que viver dependente de mim. Sim. Então foi bem complicado, porque assim, vários profetizaram, né? É. E assim, tem aquela questão, Kelly, como você falou assim, não tem como a gente não acreditar em Deus, né? Por mais que situações difíceis tenha na nossa vida, a gente fraqueja, vários momentos da nossa vida a gente fraqueja, mas assim, quando fraqueja, é aí que realmente depois vem a intensidade da nossa fé, né? É. Então, E assim, isso que Luciana, é interessante dessa crença divina. Porque assim, eu fui criada dentro da igreja pelas minhas tias, pelos meus pais, eu fui criada dentro da igreja católica. Eu conheço a palavra de Deus, assim, fiz, assim, tudo que tinha na igreja eu ia. E, assim, com o longo do tempo eu me afastei da igreja, mas não de Deus. Sim. Sempre tive. Pois é, isso que é importante. E, assim, eu sempre falava assim, se as coisas não estão boas agora, mas Deus vai fazer melhorar. Tipo, Deus vai abrir porta. E Deus sempre foi na minha vida, Ele sempre me ajudou muito. Como eu disse pra você, pra você ver, quando eu engravidei do Cauã, é que Deus me deu ele, porque eu falava assim, se eu era uma pessoa que eu não tinha muita responsabilidade, né? Então eu falava assim, que só tinha uma pessoa que me segurava no mundo, era minha mãe. Então assim, eu falava assim, me perder minha mãe, eu perdi tudo. Aí o que Deus foi lá e fez? Fez uma pessoa irresponsável ter um filho. E o Cauã se tornou... Pra mudar esse conceito, isso, né? De que só sua mãe lhe segurava. Mudou completamente seu conceito. E o Cauã, ele mudou minha vida completamente. Ele me fez mudar da água pro vinho. Quem me conheceu no passado e me conhece agora, sabe. Então, assim, quando minha mãe morreu, o Cauã ia fazer 2 anos. Então, tipo assim, eu pensei naquele momento, eu falei, pronto, minha vida acabou, meu mundo acabou, não tem mais ninguém que me segure. Só que eu lembro que ele olhava pra mim e me abraçava e me beijava. Entendeu? Me chamava, mamãe, eu te amo. Então, assim, aquilo ali pra mim, eu falei assim, viu, Deus me deu ele, porque sabia que se minha mãe partisse, eu não ia aguentar. Sim. Aí Deus foi e me deu Samuel. É um preparo, né? Acho que ele viu que eu não ia aguentar, ele foi e me deu Arthur. E assim, eu igual falo, é Deus, assim, ele faz as coisas certinho, mesmo que a gente não entenda agora. Tudo perfeito, né? A gente não entende, a gente sofre. Com o tempo, a gente vai até tendo uma lógica da situação, mas assim, entender realmente 100%, a gente nunca vai ter um entendimento. Mas igual eu falo, assim, Deus é muito bom comigo, independente de tudo que eu já passei e passo, eu sei que tudo lá na frente tem um porquê, tem um propósito. Eu sei que, igual eu falo assim, não existe luta não existe vitória sem luta. Igual eu falo assim, nossa, minha luta é grande, então minha vitória vai ser grande, então eu não vou desistir, né? Pois é, desistir jamais. Não. E você estava falando, Kelly, que eu interrompi você para a gente voltar para essa história do Samuel. Mas assim, como é que foi? Você foi para o posto de saúde com sua prima, não foi sua amiga? Com minha amiga. E lá você teve esse insight. Foi aí que eu te interrompi, porque eu sou encantada com os insights de Deus. Porque para mim, todo insight que a gente tem, a gente pode ter vários nomes, insights, a gente pode ter sexto sentido, né? Cada um fala de um jeito. Mas por trás de tudo isso é Deus, né? Que está realmente dando a cutucada na gente.
E aí você fez esse exame. Foi. E aí, como é que foi aí deu o resultado, deu positivo, foi na hora esse resultado? O enfermeiro chegou de mim e falou, você vai querer fazer o teste? Eu falei, eu quero fazer um teste, gravidez. Aí ele falou assim, mas você tá atrasada. Eu falei, ai, moço, você acha que nem tô. Mas eu quero fazer, só pra me tirar descarga de consciência, sabe? Aí ele falou pra mim, mas geralmente tá errado. Eu falei, ai, moço, mas faz aí, vai que, né? Ele vai estar errado. Eu falei, não vai ter nada não, só pra mim dormir em paz. Porque eu tava sentindo uma coisa falando pra mim, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Eu tava tomando remédio, falei, mas vou lá fazer, né? Sim. Aí eu fiz. Quando apareceu, que o homem pegou, colocou e falou pra mim, parabéns. Está grávida. Eu olhei pra minha amiga, comecei a chorar. Falei, moço, pelo amor de Deus, tá errado isso, moço. Vai e faz de novo. Parabéns que a gente não sabe se aceita ou se rejeita, né, Kelly? Aí ele falou assim pra mim, mas moço, por que você tá chorando desse jeito, moço? Para com isso. Aí minha amiga falou pra ele, moço, ela acabou de perder um bebê. Aí ele, mãe, você tava grávida? Ela falou, não, moça, o filhinho dela morreu. Aí explicou pra ele. Aí tinha uns enfermeiros no posto que me conhecia já. E falou assim, meu Deus, coitada dela. Eu lembro, Luciana, que eu saí correndo. Saí do posto correndo. Minha amiga indo atrás de mim. Falou pra mim me acalmar. Se acalma, sua doida, que não sei o quê. Deus te deu outro, Deus te deu um arco-íris, Deus te deu, mano. Eu não quero saber. Aí quando vai no outro dia, ela de saúde aqui na minha porta da minha casa. Por que você correndo do posto? Aí eu falei, não, eu não quero. Todo mundo preocupada. Eu falei, não, eu não quero, não quero. Aí já o médico já mandou me chamar lá no. Porque o médico do posto tava me acompanhando também em relação ao Samuel, né? Sim. Então ele tinha uma semana antes, eu tinha ido passar com ele pra falar o que aconteceu, né? Com ele. E ele foi mandar me chamar. Quando eu cheguei lá, ele até me xingou, né? Ele falou, meu Deus do céu, né, Kelly? De novo? Aí eu olhei pra ele e falei, doutor, pelo amor de Deus, me perdoa. Aí não é pra mim que você tem que pedir perdão. Ele falou, não, Deus sabe de todas as coisas, Deus te deu, mas vamos cuidar. Eu falei, vamos. Mas mas aí eu queria abortar, eu falei que não queria mais. Eu falei, não, doutor, vamos fazer todos os exames que eu não quero mais não. Doutor, pelo amor de Deus, o que eu faço pra tirar? E meu filho falava pra mim, mãe, para com isso, mãe, para com isso. Deus te deu outro. E o Cauã que... Cauã, mais uma vez, me dando ensinamentos, né? E aí foi dessa forma, né? Foi difícil de aceitar a gravidez do Arthur muito. Pra mim arrumar as coisas do Arthur, eu fui começar a arrumar só quando faltava pouquinho pro Arthur nascer. Eu não foi as mesmas coisas que eu fiz com o Samuel, eu fiz com ele. Eu tava bem relaxada, sabe? E só que aí no finalzinho eu comecei a aceitar bem mais. Quem escolheu o nome do Arthur foi o Cauã, não fui eu. Do Samuel era eu. Sim. Tudo era eu. O nome do Arthur era tudo o Cauã. Entendeu? Como é que foi esse momento da notícia do Arthur? Então, vamos encerrar agora com a notícia do Samuel e agora iniciar a história do Arthur. Então, você descobriu na gravidez ou foi no parto? Como é que foi esse momento do diagnóstico? Foi quando o Arthur nasceu também. O Arthur, ele foi uma gravidez também tranquila, bem mais tranquila do que a do Samuel. Eu não tive quase nem ia pro hospital, acho que foi umas 2 vezes só, com pressão, acho, só quando a pressão estava alta. E eu fui para ganhar cesárea. Fui com carga de cesárea. Não estava sentindo nada, Luciana. Estava ótima, maravilhosamente bem. A médica olha pra minha cara e falou assim, vamos te internar, vamos tirar esse bebê daí que tem que tirar agora. Eu falei, como assim? Tua pressão tá muito alta. Tua pressão tá muito alta. Só que a gente não pode fazer cesariana em você. Eu falei, oxe, mas se minha pressão tá alta, você tem que fazer cesárea, né? E eu tava com a carta de cesárea. Aí falou assim, que não. E que tinha que ser normal. Que eles iam tentar o cesárea. Quando eu tivesse com 5 dedos dilatados, eu podia decidir se eu queria cesárea ou normal. Mas enquanto eu não tivesse nenhum dedo dilatado, que ia induzir, eu não podia. E eu fiz todo o pré-natal do Arthur, tava tudo certo, não tinha nada. Até o médico falava pra mim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, Kelly. O médico do alto risco falava pra mim. Enganado esse médico. Igual eu falei pra ela, meu Deus, eu queria ver esse médico de novo pra falar pra ele. E no dia antes eu tive consulta com ele. Nesse dia eu tive consulta com ele. Ele examinou, falou, o Arthur, ele tava previsto para nascer com mais de 4 quilos, com mais de 52 centímetros. Então ele ia ser um bebê enorme. Então meu maior medo era esse menino nascer normal. Eu falava, meu Deus do céu. Se com um ratinho, porque o Samuel era um ratinho, nasceu, eu quase morri. Falei, imagina esse menino desse tamanho. E aí o médico foi me acalmou, tive que tomar calmante lá dentro, porque eu não queria me internar. Que ele falava, quando ele falava normal, eu já não queria me internar. Onde ele já estava acima de 37 semanas? Já estava dentro tava com 39. da normalidade? Tava com 39. Aí eu falei, doutor, onde que eu assino? Que eu não quero ficar aqui não, doutor, vou embora. Ele, não posso te liberar do jeito que você tá, você vai ficar começando a me dar calmante, fiquei dopadinha.
Parecia que eu, Deus me livre, porque tinha me dado muito remédio, sabe? Falava coisa com coisa, Luciano, pra você ver. Os outros pensavam que eu era doida. Aí as enfermeiras iam lá me ver, as enfermeiras que me conheciam do Samuel, iam lá me ver e falavam, Kelly, você tá bem? Eu falava, não, não tô bem. Calma que vai dar tudo certo, que não sei o quê, calma, relaxa, confia em Deus. Aí quando eu tava com 5 dedos, aí eu lembro que tinha uma enfermeira, a Isis, estava lá, e ela que tava, ô Kelly, então, você vai querer que eu chame um médico para você ver se você quer parto normal ou cesárea? Aí eu falei, ah, Isis, eu tô com 5 dedos, vai normal. Fui pra 4 rapidinho. E foi, o Arthur nasceu. Ele foi até um parto rápido, bem rápido. Aí nasceu na sexta-feira, me internei na quinta. Ele nasceu na sexta-feira, 3 horas e pouco, 3 horas da tarde. Quando o Arthur nasceu, eu só queria ouvir o choro dele. Pra ver que meu filho tava bem. E ele chorou muito. Eu vi ele lá todo inchadinho, aquela. E eu vendo o choro dele, pra mim era a melhor coisa, que eu queria que eu chorasse mais e mais. E aí veio um médico pediatra examinar ele e eu tava tendo complicação no parto também, mas eu olhei prestando atenção nele. E eu vendo um médico lá, olhando, medindo a orelhinha, balançando a cabeça. Vendo os pezinhos, balançando a cabeça. Eu falei, misericórdia, tem alguma coisa errada aí, senhor. Eu falei, não, não vai ter não, não vai ter não. Eu falei, chega esse médico, não é nada. Aí ele olhou e falou assim, enfermeira, vocês não sabiam? Ela falou assim, não. Aí eu falei, pronto. Aí eu falei, doutor, me dá o meu bebê? Ele, calma aí que ele tá examinando. Aí ele veio e me deu. Ele, então, mamãe, deixa eu falar com você. O teu filho, ele tem todas as características de um bebê com síndrome. Então, seu bebê tem síndrome. Eu falei, não, doutor. Ele acha os olhinhos puxados. Eu falei, não, meu filho mais velho tem olho puxado também. Eu falei, não é por isso não. Meu filho tem um olho rasgadinho. Aí ele não é só por isso, é pela orelhinha, pelos pezinhos, pela mãozinha. Como ele falou tudo, né? As características de síndrome de Down. E o meu mundo ali acabou, de novo. Eu ali falei, pronto, eu vou passar tudo aquilo de novo. Eu não acredito. Por que comigo, né? E questionando de novo Deus. Só que também veio naquele mesmo momento, Luciana, veio uma coisa assim na minha mente. Peraí, meu filho nasceu bem. Eu vi ele chorando, né? O que eu não vi com o Samuel, eu vi com ele. Então eu falei, eu vou tirar isso da minha mente. Aí eu fiquei lá, fui pro quarto. Aí quando eu fui visitar ele ele foi como ele nasceu um pouco cansadinho, que ele, né, acho que forçou muito, ele nasceu um pouquinho cansado. E ele foi pra observação. Meu maior medo era eu ir lá na observação e ele tá na UTI. Quando eu cheguei, eu olhei assim, a enfermeira falou assim, Kelly, ele tá na observação. Eu olhei pro menino na observação, sem tubo nenhum, respirando só com um pouquinho de litro assim, de oxigênio. Eu falei, meu Deus, o que eu vou temer? Eu falei, isso aqui não é nada do que eu passei. E eu levei isso, tipo assim, pra mim, no primeiro momento, foi difícil, foi. Só que aí quando eu lembrei de tudo que eu passei lá atrás. Porque você veio um filme, né, na sua cabeça, da sua história. Veio um filme muito completamente. Recente ainda. E aí quando eu venho assim, que eu vi, eu falei, não, se tivesse. E eu falava que ele não tinha nada. O doutor falava, ele não tem nada. Aí outro filho com problema, escutava isso. Meu filho não tem problema nenhum. Então eu demorei até muito para contar para muita gente. Muita gente foi saber só quando o exame saiu mesmo. Sim, quando o exame foi contado. Né? Aí o Arthur, ele nasceu bem, só que ele ficou internado 6 dias, porque quando o médico falou, ó, vai levar ele pro quarto com você, o bonito não queria mamar. Ele só queria dormir. Dormir até hoje, assim. E acabou que ele ficou lá pra aprender a mamar. 6 dias. Mas eu, não, igual eu falei, você vai passar tudo de novo indo pro hospital. Eu falei, gente, o menino só tá lá pra mamar. Não tá nada demais. Então eu levei, assim, bem melhor do que eu levei com o Samuel, porque pelo estado do Samuel também era bem mais complexo, né? Bem mais difícil. E do Arthur, ele foi mais tranquilo. E é bem diferente do outro, né? Kelly, a gente tá aqui com a Samara, da Ami.Down, né? E ela tá aqui me contando que o seu bebê partiu no dia que o bebê dela também partiu, o Elton. Nossa, Você conhece a história da Samara? Não. A Samara, depois eu vou passar para você aqui, ó, Ami.Down, gente. É uma mulher super ativa, super ativista nessa questão da inclusão. E ela teve um bebê, a história dela é bem tensa. Ela já teve aqui no nosso projeto, ela faz parte do projeto Descoberta do Diagnóstico também. E ela já contou a história aqui.
E ela tá aqui contando que o mesmo dia, então assim, foi festa no céu total, né? Os dois É, anjos chegaram de mãos dadas. e eu vou Beijo, falar, Samara. eu conheci uma outra mãezinha, depois de muito tempo conheci uma mãezinha que perdeu o filho dela também no mesmo dia que o Samuel partiu. E a gente um dia Sim. conversando, ela falou, eu tive um bebê que partiu. Aí eu peguei e falei assim, ele tinha quanto tempo? Ela falou, né, que acho que ele tinha acho que 2, 3 Aham. meses. E ela foi e falou, faz tanto tempo. Eu falei, sério, faz tanto tempo também que meu filho morreu. Aí ela foi e falou assim, ele faleceu dia 22 dia 10 de novembro. Aí eu falei assim, nossa, foi no mesmo dia que o meu. É umas coincidências que a vida nos traz, né? É, coisas que a gente não entende. É. Mas enfim. E aí o Arthur, como é que foi essa questão assim, de ir para casa? Tem algum problema de saúde, o Arthur? Problema cardíaco? Como é a saúde dele? Conta pra gente. Então, o Arthur, ele fez todos os exames no hospital, graças a Deus não deu nada, né? Sim, Exame do coração, passou pelo cardiologista, fez exame do fundo de olho, ouvido, fez sim, todos os exames necessários. Ainda mais por eu ter tido um filho já com problemas cardíacos, né? Ele tem que fazer. Não deu nada, sim. graças a Deus. E eu falei, então só a síndrome mesmo. Isso aí a gente vai atrás de APAI, Isso não é vai atrás de problema nenhum. fisioterapia e tá tudo certo, né? É, na luta, mas não sabia que era tão difícil, hein, menina? Eu pensei que era mais fácil. Porque tá na luta pra conseguir uma vaga na PAI pra ele, hein? Mas é por E. conta dessa pandemia também, né, Kelly? Não, e pior Porque que eu acho que sabia, antes da pandemia não era assim, não. eu fui na Secretaria da Saúde, a mulher da Secretaria da Saúde falou pra mim assim, mãezinha, tem crianças grandes que precisam do atendimento da PAI e não conseguem. De tão difícil que é. É? É. É. Eu acho que também por causa Eu precisei pouco, eu fiz terapia com Luana lá, mas assim, você não podia perder, por exemplo, assim, se acontecesse algum imprevisto, eu tinha que ir de qualquer jeito. Eu só tinha direito, acho que era duas ausências, porque senão passava para outra pessoa, porque assim, a concorrência é grande, é, né? Mas assim, hoje tá pior por conta da pandemia, né? Porque agora eles não estão aceitando novos pacientes. é. Então, aí o Arthur, ele nasceu bem, só que o Arthur ele tem uma barriguinha muito espessa. Isso sempre me incomodou Sim, muito, Luciana. Porque eu sempre falei, nossa, não é normal, um bebê com uma barriguinha assim espessa. Ele tem gases, ele solta os gases dele. Ele não é sim, ressecado. E eu fui e pedi pra médica, falei, doutora, eu acho melhor fazer um ultrassom nele. O que será? Ela, vamos fazer então, né? Só pra ver se tá tudo bem. E fazendo ultrassom, deu que o fígado dele é grande. sim, Isso me deixa preocupada, porque eu não entendo. Porque a gente procura na internet, não sai falando sobre isso. Sai falando sobre todos os tipos de problema no fígado. Mas não aparece nada sobre isso. Isso me deixa muito preocupada, entendeu? E agora eu vou ter que passar com o sim. especialista pra ver, né, o que é. Já tá Mas eu tudo vou passar. marcado, né? Já tá tudo encaminhado pelo posto de saúde, esperando agora as vagas sair, né? Mas a médica que atendeu ele, ela não é pediatra, né? Ela, o posto de saúde não tem Sim. pediatra, mas ela já me encaminhou para um pediatra. Porque o pediatra dele tá afastado. Ela falou para mim assim que geralmente crianças que têm síndrome de Down têm o coraçãozinho grande, né? Tem alguns órgãos. E ela acha que. Tem várias cardiopatias, né? É, Aí sim a gente pode dizer, são vários problemas de saúde. Não é a síndrome de Down que é problema. é, O problema são as consequências, né, que pode ter. é. E eu Aí, confesso, Kelly, que eu nem sabia essa questão do fígado. Para mim é novo, assim, essa história do Arthur, entendeu? Eu não conhecia que tinha alguma ligação com o fígado. Eu sei, assim, coração tem uma grande. 50% das pessoas com síndrome de Down tem cardiopatia e alguns têm problema nos rins também. Mas, assim, ah, fígado, eu não sabia que tinha ligação. então, aí passou, né? Ela me encaminhou, mas eu já tô com encaminhamentos para passar com o cardiologista, porque igual eu falei, Sim, mesmo que ele já tenha feito exame, a médica pediu, eu falei que eu prefiro fazer novamente, repetir todos os exames claro. novamente, né? É. E agora eu Uhum. estou esperando a vaga para sair pros outros, né? Mas eu creio que não Sim. vai dar nada. E eu passei com ele, Vai ser com o besteira. neuro. Vai ser Então eu passei. mais um instrumento aí para fortalecer a sua fé. É. E eu passei, aí eu falei assim, aí eu fui passar com ele no neuro, né? O neuro falou, ai, mas você tá aqui por quê? Qual o motivo? Por que caminharam essa hora? Eu falei com ele, mostrei Sim. os exames. Aí ele falou pra mim assim, mãezinha,
daqui a algum tempo você vem novamente para cá para a gente ver o desenvolvimento dele. Porque geralmente esses bebês com síndrome, os bebês com síndrome de Down, eles têm um desenvolvimento um pouco atrasado, isso, aquilo, outro, como eu já falar. E eu falei assim, Sim, doutor, tem uma ligação grau de síndrome de Down? Aí ele falou, grau? Ele falou, é. Ele falou, não, é que. Ele falou assim, a sociedade pinta isso. sim. Graus. Não existe grau. Ele falou que existe a síndrome de Down completa e a parcial. Que foi como ele me explicou. Eu falei, isso Que eu é o consegui. mosaico, né? Isso que ele falou. Que é Aí ele chamado falou, de mosaico. aí ele falou assim, tem como o senhor ver? Porque nenhum médico tinha me falado sobre isso. E ele falou, tem sim. Aí ele olhou, ele falou assim, nossa, ele tem completa. Eu falei, completa, doutor? Ele é. Ele falou, dele é completa, então tem tanto na aparência, como nos probleminhas, né, neurológicos, tudo aí. Aí ele olhando pro Arthur, ele falou assim, nossa, mas ele é uma criança superativa. Ele é Sim. durinho, pelo tempo dele, é uma criança durinha. Ele falou, problema no coração, qual é o problema cardíaco que ele tem? Eu falei, nenhum. Aí ele, nossa, aí ele falou assim, foi poucos bebês que eu peguei que não tinha síndrome de Down e não tinha nenhuma cardiopatia. E eu falei, aí, Sim. como é Deus na minha vida de novo. Pois é. É, E assim, Kelly, agora assim, essa questão da completa ou não, né? Como ele utilizou o termo, é porque assim, tem a trissomia livre, que é a isso. grande maioria das pessoas com síndrome de Down, é essa a trissomia livre, né? E tem a mosaico, que tem algumas células que às vezes o paciente ele tem fisicamente, mas tem um desenvolvimento bem É, avançado, entendeu? Mas é síndrome de Down. É foi aquela ele história assim que eu explicou. sempre digo assim, ó, tem síndrome de Down e ponto. Não importa se é livre, se é genético, se é mosaico, não importa. Tem e ponto final. É, Entendeu? foi Tem que ser como ele estimulado do falou. mesmo jeito, tudo direitinho. As terapias, tudo igual. Porque o do Samuel também era completa. Quando eu falava assim, a dele era completa. E eu via tanto caso de mãezinhas que eu olhava na internet, a síndrome de Edwards completa, morreu. Eu falo, misericórdia, Senhor. Sim. Então quem tem completa, o bebê morre. E aí, tipo, eu ficava com aquilo na cabeça, só que eu não gostava nem de ler, né? Eu preferia nem Ó, pesquisar. entrou aqui a trissomia 18. Eu É, conheci aqui nas redes sociais, que eu comecei a pesquisar, porque é interessante, Kelly, para mim esse projeto Descoberta do Diagnóstico está me dando essa oportunidade. Quando eu comecei, a minha intenção era só focar na síndrome de Down. Mas aí eu fui conhecendo tantas doenças, eu quis conhecer sobre as doenças e quero cada vez mais conhecer. Aí vou conhecendo outras síndromes, quero conhecer, porque isso é importante quando a gente quer realmente abraçar a inclusão. A gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Não é focar só naquilo que é da sua vida. Síndrome de Down. Minha filha tem síndrome de Down, pronto. O mundo, para mim, só é síndrome de Down. Não, eu tenho que abrir meus horizontes, eu tenho que conhecer isso, outras dificuldades também, né? verdade. E Então, assim, ó, a. aqui a Samara está aqui falando, a síndrome de Down não tem graus, tem estigmas. São as características físicas da síndrome. E é estímulo, né? A gente precisa É, estar estimulando, porque às vezes você vê, tem gente que fala assim para mim, a Luana tem um grau bem baixinho, né? Não existe isso. Ela tem síndrome de Down e pronto. é. O que vai Ô, diferenciar são os estímulos, o desenvolvimento do cada criança. Luciano, já que eu tive que escutar, eu fui nessa Sim, luta de ir atrás de a pai, me aconselharam a ir na Câmara de Vereadores, daqui da minha cidade de Itaquá. sim, Vai lá, que você vai no gabinete de uma certa candidata, que eles vão estar uma vereadora e ela vai poder te ajudar. Cheguei lá e tava lá a mulher da mulher lá para atender, né? E lá eu levei sim, todos os documentos do Arthur. O que eu posso te ajudar? Eu falei sim. assim, então, eu vim aqui ver se você pode me ajudar em relação a pai e exames pro meu bebê. O que seu bebê tem? Síndrome de Down. Síndrome de Down? É, mas não é na pai que ele cuida. Eu falei, como não é na pai, moça? Onde que é que eu vou cuidar dele? Síndrome de Down não interfere em nada na vida do seu filho. Seu filho é igual a qualquer outra. Eu falei, realmente, meu filho é igual a qualquer outra criança. Porém, ele Sim, precisa sim ter um acompanhamento de sim. especialistas, de profissionais. Não, não precisa. Eu falei, como Meu assim? Deus. Aí falou assim, ó, tem um lugar lá em São Paulo, ela não me falou o nome. Tem um lugar em São Ah, Paulo que atende crianças com síndrome de Down. Aí eu falei assim, tá bom então, qual é o nome do lugar que eu vou? Aí ela falou assim, não, mas tem que ver se tem vaga ainda, porque não é assim. Porque eu falei, mas assim, eu falei pra ela assim, moça, até onde eu me entendo por gente,
né? Eu acho que até desde o meu prezinho, acho que desde a barriga da minha mãe, eu entendo que síndrome de Down faz encaminhamento com a PAI. Eles não vão cuidar de você, nós, tudo, mas um acompanhamento e eles vão te dar ali o que você deve fazer, eles vão te ajudar. Sim. E é isso que eu Toda preciso, de orientação, ajuda. né? Isso. E ela falou isso pra mim. E aquilo ali acabou comigo. Eu briguei com a mulher, comecei a xingar a mulher, bater na mesa, falando que ela não sabia de nada. Ela falou: você quer mais saber mais do que eu, que estou 18 anos na área da saúde. Imagine! Eu falei: misericórdia, 18 anos na área da saúde. Imagine se tivesse menos. Eu falei: tá bom, Rapaz, moço. olha, são coisas que é inacreditável um negócio desse. Isso. Aí ela, não, que não sei o que. Eu falei: tá bom, moço, não preciso mais de sua ajuda, muito obrigada. Eu não vim pedir dinheiro, não vim pedir comida, não vim pedir nada pra você. Eu vim pedir uma ajuda, uma coisa que você poderia me ajudar. Você não pode me ajudar? Ok. Eu vou atrás, vou continuar. Se eu fosse você, nem tentava mais. Porque você não vai conseguir. E ela falou: se Ai, prepare, que essa foi a primeira porta que bateu na sua cara. Eu falei: não, essa não foi a minha primeira, não. Porque eu já tive muitas. Peguei, falei: tá bom. Quando eu tava saindo, ela foi falou pra mim assim: mas não, Kelly, mas fala que eu posso te ajudar, que eu vejo no que eu posso te ajudar em algo mais. Eu falei: tá bom, onde que eu posso estar indo pra me arrumar a carteirinha de ônibus dele? Por quê? Eu ando de ônibus com ele pra cima e pra baixo. E eu não tenho, tô desempregada. Como que eu vou ficar indo pra cima e pra baixo com o menino, né? Tem consulta no médico, fazer exames, esse negócio. sim. Ela olhou minha cara e falou assim pra mim: ele não tem direito. Eu falei: ele não tem direito? Ela: não. Aí eu: ah, tá. Ela: aí, eu vou falar uma coisa pra você, Pepe Celoso, nem vai atrás também, que ele também não tem direito. Eu falei: ele também não tem direito? Não. Eu falei: sabe o que eu vou fazer então? Ela: o quê? Eu vou deixar meu filho em cima de uma cama, ver se ele tá. Vou deixar ele lá. Falar: filho, deixa aí, deixa as coisas acontecer. É isso que você quer que eu faça? Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou continuar Meu Deus, estimulando ele. que desinformação dessa mulher. E ela falou pra mim não estimular Imagine mais ele 18 anos de na área da serviço. saúde. E ela falou pra mim não estimular mais ele não, Luciana. Que não era pra me ficar estimulando ele. Menina, eu fiquei vendo, meu, como que existem pessoas Ai, tão ai. leigas, né? Porque não entende de nada. Nossa, eu fiquei E muito braba você com falando aí isso. de estimulação, como é que tá? Você tá fazendo as estimulaçõezinhas Sim, em faço. casa? Eu brinco Já- bastante com ele, eu faço ele dar bastante risada. Eu viro ele pra um Cauã também lado. deve ser um fisioterapeuta, né? Cauã deve Muito. ser Hoje mesmo fisioterapeuta, tava deve brincando de ser caminhão. fono. Tava brincando de caminhão pra ir com ele. Aí eu já via o Arthur dando risada. Aí quando eu ia viver, brincando de caminhão, ele virava o Arthur e girava. O caminhão virou, É, tombou. é bem legal, né, Kelly, assim, ter um irmão mais velho É, por conta disso, porque contribui muito na estimulação. muito, muito. Muito, muito mesmo, né? Ele brinca com ele, conversa, estimula ele, ele vê eu fazendo, virando ele, pega os brinquedinhos, começa a balançar, sabe? Coloca Sim. música, vídeo, filme. Ele adora assistir o pão de queijo dele, aí todo dia tem que escutar o pão de queijo, que eu já não aguento mais. Aí o Cauã que viciou também nisso. Mas ele tá Que bem, assim. delícia. No meu olhar de mãe, né? Pode ser Sim, que não, né? Mas no meu olhar de eu mãe, sei. eu vejo que ele tá indo muito bem, obrigado. Pois é, isso que é importante. E me conta, como é que tá? A gente conheceu a sua história, um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho sobre a história do Samuel, sobre a síndrome de Ehrlich. E depois você falou sobre o Arthur com a síndrome de Down. Como é que tá a vida hoje de Kelly? Minha Depois de todo vida. esse sentimento de luto que você ainda está vivenciando, né? É. Mas assim, como é que tá a vida de Kelly hoje, com Cauã e Arthur? Bem difícil, né? Bem difícil, muito difícil mesmo. Que às vezes eu olho e falo assim, ô, será que eu vou conseguir? Mas assim, eu não posso reclamar porque Deus vem colocando anjos na minha vida para me ajudar todos os dias, Sim, né? Psicologicamente, hoje em dia eu tô melhorando, cada dia mais eu tô melhorando psicologicamente, né? Eu vou melhorando. Não é, as coisas não são fáceis, né? É, com um filho é difícil, com dois e ainda um que precisa de uma atenção mais mais, atenção. mais atenção é bem mais difícil. Mas Deus está me ajudando, me dando força, colocando pessoas boas na minha vida. E eu só tenho que agradecer. Acho que tem até um aqui que sempre pergunta do Arthur, deu um monte de roupinha pra ele, leite, fralda, que é a Nanã, eu chamo ela de Nanã, mas acho que é Cislane o nome dela. Você até chamou ela Sim. no começo do vídeo. Ela me ajudou Ah, muito e é isso aí. gente, beijo a todos. Eu depois acabei não agradecendo pela presença das pessoas aqui, né? Todo mundo que está aqui presente. Como eu já falei, eu continuo falando intensamente, esse projeto Descoberta do Diagnóstico tem feito realmente transformação intensa na minha vida. Cada semana, cada dia eu vou conhecendo novas mães, novas histórias. E esse projeto aqui é nosso, né?
esse projeto aqui é de todos nós, que temos história para contar e compartilhar com as pessoas, porque é nossa história que a gente contribui na vida do outro, né, Kelly? É para a gente se fortalecer, esse acolhimento é importante, a gente precisa desse acolhimento, desse carinho, dessa atenção. Como foi importante, na sexta-feira a gente teve aquela conversa, né? Eu falei, não, eu vou ligar para Kelly para a gente conversar. Conversei com Kelly na sexta-feira para conhecer um pouquinho mais dessa história, porque é um mundo novo para mim. E foi tão intenso assim, a gente conversou coisas até que não tinha nada a ver com a live daqui de hoje. E isso assim que me deixa encantada. É o que eu falo assim, dos insights divinos, né? São essas coisas assim, do que a gente vai conhecendo, a gente começa a ter uma intimidade com as pessoas através desse projeto. E assim, eu quero agradecer a todo mundo que participou, né, que entrou, a pessoas que me ajudou muito, me ajudam até hoje. Não só materialmente, mas também psicologicamente, assim, né? Às vezes um abraço é muito importante, igual eu falo, né? Às vezes as pessoas pensam que não, mas ajuda muito. Com certeza. Eu tenho aqui a mãe tem uma amiga minha que a mãe dela fala que o Arthur é filho dela. Que ela sonhou que o Arthur era filho dela. E ela faz, minha filha, mima essa criança vai que tudo. A Jéssica, a Sheila, a minha cunhada Daiane, que também participou. A Bruna, que me conheceu lá no hospital com o Samuel, que foi um dos abraços mais sinceros que me deu, foi quando tive as piores das notícias, né? Que quando ele ia até que ele tinha síndrome de Edwards e que os médicos falavam, ele vai morrer. Eu lembro que ela me abraçou e falou, olha minha filha lá, ó. Eles falaram que ela ia morrer, olha ela lá. Até me arrepio só de falar, que eu lembro daquele dia. Esse abraço, Kelly, é muito importante na vida da gente, né? E sinta-se abraçada por todos que estão aqui. Foram muitos abraços aqui que mandaram para você. Síndrome do Amor aqui entrou e está falando aqui, Luciana, vamos conversar? Vamos sim. Me chama no direct para eu poder estar te conhecendo, para a gente se conhecer. Eu amo conhecer pessoas novas. A Keila está aqui falando, agradecendo aqui pelo projeto. Lindo esse seu projeto, Luciana. Esse projeto é nosso e a oportunidade aqui está para todos contar a sua história e contribuir na vida das pessoas. E eu vou falar para você, quem realmente Luciana, tocar no coração, querer contar a história, fala comigo no direct que a gente combina tudo direitinho. Luciana, tem uma história de uma mãezinha, ela tá aqui assistindo, a Bruna. Sim. É Lívia Especial, ela tá com o Instagram dela. Sim. Meu, vale muito, muito a pena mesmo de você saber essa história, porque pensa a menina guerreira. Lívia, fala comigo no direct. Essa menina, de todas as vezes que eu pensei em cair, quando tava com o Samuel no hospital, eu olhava pra ela. Ai, adoro, eu falava, amo isso, gente. Eu falei, não, essa menina, ela me dá forças, ela me deu, e até hoje eu falo que essa menina é guerreira e ela é uma verdadeira lutadora mesmo. Ai, que delícia, quero conhecer. Eu também quero agradecer, né, a Camila Cake, que é uma minha vizinha que me ajudou muito. Muito, muito, muito. Quando eu precisei, ela foi uma pessoa assim que eu nem imaginava, igual eu falo, nem imaginava. Acho que foi das atitudes mais lindas que eu puderam fazer por mim, ela fez. Me ajudou muito mesmo. Todo mundo, né? Porque se eu falar um por um também, né? E nosso tempo já está se esgotando. Gente, intensamente, beijo no coração de vocês. Cela, meu amor, beijo para vocês, todos que estão aqui presentes. E eu quero te agradecer, Kelly, intensamente por você aceitar o convite de estar aqui com a gente. Agradecer por Mel, né? Foi Mel que me indicou você. E esse projeto é assim, de boca em boca. Quero conhecer todas as mães aqui. Fala comigo, conversa comigo no direct, que a gente vai trocar ideias. Viu? Quero conhecer. Síndrome do Amor, tô te aguardando pra gente poder se conhecer melhor. Fala pra você, conhece a Marília, é um amor de pessoa. A fundadora do grupo, do Síndrome do Amor, né? Que é do Trissomia 18. Marília era um amor de pessoa, super atenciosa. Todas as vezes que eu precisei conversar, às vezes eu falava, Marília, preciso falar com você. Ela vinha, me dava uma atenção, é um amor. Ela é a mãezinha do Thales, ela é muito, assim, um amor de pessoa. Ai, que delícia. E eu queria, Kelly, que você deixasse uma mensagem aqui, porque nosso tempo já está mais do que se esgotando. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para essas mães, se encorajar. Tem muitas mães assim que têm receio, né, até de ter outros filhos, porque tem um filho que tem alguma síndrome. E eu queria que você deixasse uma mensagem, que por mais que a gente seja doloroso vivenciar o que você viveu, mas com certeza tem um olhar positivo, o lado do amor, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães, para nós. As duas coisas que eu sempre falo, né?
Não existe vitória sem luta. Quanto maior a luta, maior a vitória. Então, não importa quanto tempo vai demorar, mas ela vai vir, né? É Com tudo no tempo de certeza. Deus. E outra coisa também é, tipo assim, apesar de todas as tempestades que vieram na nossa vida, lá na frente Deus sempre mandou um arco-íris, porque ele sempre faz isso. Independente do tamanho da tempestade. Às vezes você pensa que você não vai sair daquele furacão, mas ali na frente tem um arco-íris, um lindo arco-íris, ele te manda para te consolar e para te abraçar. Ai, que lindo! E eu sou apaixonada por arco-íris. Aqui em casa, quando a gente vê um arco-íris com os meus filhos, eu falo isso. A gente tem que fazer oração e agradecer a Deus, porque é o momento divino do arco-íris, né? É, Então, assim, a gente tem, eu coloco essa brincadeira, né? Esse momento de oração que a gente leva na brincadeira, mas agradecendo verdadeiramente a Deus, porque é realmente o verdade. arco-íris é divino, né? Verdade. Aí um beijo aqui pra Brenda, pra Débora, pra Teté, pras meninas aqui que são loucas pelo Arthur, porque vai pra coisa pra você. Pensa esse menino. Essa Brenda vem aqui todo dia aqui na minha casa dele. Todo santo dia. Vem aqui, pega Que ele, leva ele delícia. pra casa dela, dá banho nele, troca, Você só não mora troca. onde, Kelly? Eu? Eu Sim, moro em é São Itaquá. Paulo, né? É, em São Paulo, Itaquá. O meu irmão Tá. Pedro, que sempre me ajuda, tanto em oração quanto quando eu mais preciso também, ele sempre, eu sei, se eu correr, ele vai, minha tia Lourdes. Muito obrigada por todo mundo que participou. Ah, ela acabou de Beijo, entrar, beijo, viu, Laine, que beijo. eu falei, ó. Ó, ela tá aqui mandando beijo para o Tutu. É, E Maria Júlia, que é a Ruivinha, depois siga ela aí. Ela faz um trabalho lindo também de ir acompanhando com a filha, né? Tem síndrome de Down. Tá se encorajando aí para fazer lives, né, Marcela? olha, dormiu. Tem que se empolgar. Oh, meu Deus do Olha o céu, que pernilongo que coisa fez mais com ele. gostosa. Isso aí foi o Acabou. quê? Pernilongo, Muriçoca, né? foi. Acabou A com o bichinho. bochechinha. Oh, meu Deus, mas se é gostoso. Eu falei pra ele tanta gostosura que nem os pernilongos resistiu. Pois é. Ó, a Brenda tá aqui dizendo, você é especial pra mim. E ela é por Gente, mim. beijo grande. Beijo grande no coração de vocês. Kelly, a gente vai se falando, viu? Porque o projeto não termina por aqui, não. Tá bom, A gente fica se falando. vai se falando aqui nos bastidores, tá? Que isso aqui é apenas o começo. Tá bom? Sua história tem que ser propagada para o mundo todo. Beijo grande, gente. Beijo no coração. Boa noite a todos. E até a próxima live. Segunda-feira tem mais. Tchau. Beijo.